Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Essa semana vamos estudar aqui o livro de Doutrina e Convênios, capítulo 3 a 5. E o tema é Minha Obra Avançará. Sejam todos bem-vindos. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Devemos confiar em Deus e não temer aos homens. O Senhor nos pede que os sirvamos de todo o coração. Aqueles que são humildes e creem recebem um testemunho da verdade. A irmã Elaine S. Dalton deu esta explicação sobre a virtude. Tornar-se um missionário. O que significa temer a Deus e o propósito do livro de Mórmon. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos neste momento. Bom, o primeiro é, devemos confiar em Deus e não temer aos homens. A escritura que me chamou a atenção foi no versículo 4, pois embora um homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar da própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames da própria vontade e de seus desejos carnais, cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Ou seja, não podemos confiar no braço da carne. Mesmo que um homem tenha muitas revelações e realize obras grandes e maravilhosas, né? Ele fala que nós não devemos nos vangloriar da nossa própria força, que nós devemos confiar nos conselhos de Deus e glorificar sempre a Deus. De 9 a 10 ele diz, eis que tu és Joseph e foste escolhido para fazer a obra do Senhor. Mas por causa da transgressão, se não ficares atento, cairás. Então, Joseph Smith, um homem natural, assim como cada um de nós, também cometia os seus erros. Mas o Senhor estava falando que ele foi escolhido para fazer a obra dele, né? Mas que é para ele ficar atento com os pecados e com os erros deste mundo, para não cair em tentação, né? E ele continua, lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso, portanto, arrepende-te do que fizeste, contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido, e és chamado à obra outra vez. Então, Joseph Smith, ele estava com esse desafio de seguir e ser obediente aos mandamentos e à vontade do Senhor. Ele, no versículo 12, que me chamou a atenção, e quando entregaste aquilo que Deus te deu, visão e poder para traduzir, entregaste o que era sagrado nas mãos de um homem iníquo. Então, o que estava acontecendo aqui? Joseph Smith, ele estava traduzindo as placas do livro de Mórmon juntamente com a ajuda de Martin Harris. E neste momento, Martin Harris, ele ficava muito tempo ajudando Joseph Smith nessa tradução do livro de Mórmon, e essa ausência dele de casa fez com que a esposa dele, a esposa de Martin Harris, questionassem por que ele estava tanto tempo fora de casa. E ele mencionou que era devido à tradução das placas, um trabalho que ele estava realizando com Joseph Smith. E ela insistiu em querer saber realmente a verdade sobre tudo isso, talvez ela não estava confiando plenamente em Martin Harris, e por isso fez com que Martin Harris falasse a Joseph Smith para que ele emprestasse algumas partes dessas placas para que ele pudesse mostrar para a esposa dele aquele trabalho que eles estavam fazendo. Então, Joseph Smith, ele orou e perguntou ao Pai Celestial se ele deveria entregar essas placas para Martin Harris levar e mostrar até a esposa dele. E o Senhor respondeu para Joseph Smith que ele não deveria permitir com que ele levasse as placas. E aí Martin Harris, ele insistiu. E aí Joseph Smith fez novamente uma oração ao Pai Celestial e a resposta foi a mesma, que ele não deveria entregar as placas a Martin Harris. Mas a insistência de Martin Harris foi tanta que Joseph Smith perguntou novamente e o Senhor falou, olha, já que você está insistindo tanto, entrega então as placas para ele e
vamos ver o que vai acontecer. Foi exatamente o que aconteceu, né? Martin Harris levou as placas, foram 116 páginas que foram perdidas do livro de Mórmon. Quando ele levou para mostrar à esposa dele, ele acabou perdendo essas placas. Então, o senhor, nesse momento, ele estava, digamos assim, zangado, né, com Joseph Smith pela não obediência à vontade de Deus, que tinha falado para ele não emprestar as placas a Martin Harris, para que ele levasse a esposa. Então, nós vemos que muitas vezes nós insistimos na nossa vida em querer fazer alguma coisa que é contra a vontade do Senhor. Às vezes o Senhor responde às nossas orações uma vez, duas vezes, mas a gente não aceita aquela resposta. Então, o que nós fazemos? Nós insistimos para satisfazer a nossa própria vontade, e aí é nessas horas que as coisas dão errado na nossa vida. Então, esse é o exemplo que eu tirei dessa lição que eu possa, para que eu possa aplicar na minha vida, né? Devemos tomar cuidado com essas insistências e a nossa própria vontade. E ele fala assim: e essa é a razão pela qual perdeste os teus privilégios por certo tempo. Apesar disso, minha obra avançará, pois como o conhecimento sobre um Salvador veio ao mundo pelo testemunho dos judeus, da mesma forma o conhecimento sobre um Salvador chegará ao meu povo. Então o Senhor está falando assim, ó, independente de qualquer coisa, a obra avançará. Ou seja, aquilo que foi proposto para o livro de Mórmon vai acontecer. Né? Todos aqueles registros sagrados, aquelas revelações que foram preservadas para ser reveladas nos últimos dias, o Senhor está falando, vai acontecer. Independente de qualquer coisa, a obra do Senhor vai avançar. Outro aprendizado que nós temos aqui no Vem Segue-me dessa semana é a respeito do segundo tópico. O Senhor nos pede que o sirvamos de todo o coração. E aqui ele fala quais são as qualidades do servo do Senhor. Então, as qualidades do servo do Senhor são as mesmas qualidades de Jesus Cristo, que a gente encontra em Doutrina e Convênios 4, de 5 a 6. Então, se nós quisermos servir como Jesus Cristo serviu, nós precisamos procurar desenvolver essas qualidades. E quais são? E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Então, essas são as características, as qualidades que os servos do Senhor devem procurar desenvolver e procurar ser semelhantes a Jesus Cristo. Joseph Smith, ele queria saber como poderia ajudar na obra do Senhor. Então, ele fez essa pergunta, ele orou ao Senhor perguntando como ele deveria e poderia ajudar na obra do Senhor. E o Senhor respondeu no versículo 2, 3 e 4, do capítulo 4 de Doutrina e Convênios. Diz, portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Porque eis que o campo está branco para a ceifa. Eis que aquele que lança a sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Então, o Senhor fala que se nós tivermos o desejo de servir a Deus, nós seremos chamados ao trabalho. Aqueles que são humildes e creem recebem o testemunho da verdade. Esse já é o terceiro tópico. Então, vamos aprender sobre a importância de sermos humildes e ter fé para receber um testemunho. Muitos vão receber as palestras dos missionários, o livro de Mórmon vai ser apresentado a eles, mas se as pessoas não tiverem humildade, não tiverem fé, não receberão um testemunho a respeito do livro de Mórmon. Então, é sobre isso que esse tópico fala. E diz, em verdade eu te digo que aos habitantes da terra sobrevirão desgraças, e não, se não derem ouvidos às minhas palavras. Eis que, se não quiserem acreditar em minhas palavras, não crerão em ti, meu servo Joseph.
ainda que te fosse possível mostrar-lhes todas essas coisas que te confiei. Então, mesmo que seja mostrado, apresentado, né, se os habitantes da terra não quiserem acreditar nessas palavras ou não crer no próprio Joseph Smith, né, naquilo que ele estava falando, mesmo vendo o livro de Mórmon, se não desenvolver fé, eles não crerão no livro de Mórmon. No versículo 24, eis que lhe digo que ele se exalta a si mesmo e não se humilha suficientemente perante mim. Mas se prostrar-se perante mim e humilhar-se em fervorosa oração e fé, com o coração sincero, então permitirei que veja as coisas que deseja ver. Aqui o Senhor é bem claro, né? Aquele que não se humilha não recebe a revelação, mas aquele que se humilha perante ele e que faz uma fervorosa oração e que desenvolve fé e com o coração sincero, o Senhor vai responder as orações. Então, quando você receber as palestras do livro de Mórmon, ou for apresentado o livro de Mórmon para você, eu tenho certeza que se você se humilhar, desenvolver fé e fizer uma oração com o coração sincero, o Senhor vai responder a veracidade deste livro para você. Nós temos um outro tópico aqui, que é a irmã Elaine S. Dalton. Ela deu uma explicação sobre a virtude, que é um dos tópicos desta lição do Vem Segue-me. A irmã Elaine Dalton, ela foi presidente geral da Organização das Moças da Igreja. E ela diz, virtude, cuja raiz latina, virtus, significa força. Não é uma palavra que ouvimos muito na sociedade de hoje. Mulheres e homens virtuosos possuem uma calma dignidade e força interior. Têm confiança porque são dignos de receber o Espírito Santo e de ser guiados por ele. Então ela diz aqui a qualidade de sermos e a importância de sermos virtuosos, né? Homens e mulheres virtuosos que possuem essa calma, essa dignidade, essa força interior e principalmente ter a companhia do Espírito Santo. Através da companhia do Espírito Santo, nós sabemos o que devemos fazer em todas as coisas. O outro tópico do Vem Segue-me é tornar-se um missionário. Aqui eu trago uma imagem da minha filha, que voltou de missão recentemente, e que é um grande exemplo aqui na nossa família. Mas o Senhor fala, através do elder David Abedner, que disse, o processo de se tornar um missionário não exige que o rapaz use camisa branca e gravata, ou que a moça use vestido para ir à escola todos os dias, ou que siga as regras de horários dos missionários para se deitar e se levantar. Mas vocês podem desenvolver o desejo de servir a Deus e podem começar a pensar como pensam os missionários, ler o que os missionários leem, orar como os missionários oram e sentir o que os missionários sentem. Podem evitar as influências do mundo que fazem o Espírito Santo se afastar e podem ganhar confiança em reconhecer e responder aos sussurros do Espírito Santo. Então, aí nós aprendemos sobre a importância do Espírito Santo e como nós podemos pregar o Evangelho através dos exemplos dos missionários. Não precisamos ser um missionário para pregar o Evangelho. O que significa temer a Deus? Há várias passagens nas Escrituras que aconselham a humanidade a temer a Deus. Hoje em dia, normalmente, interpretamos a palavra temor com respeito, reverência ou amor. Isto é, temor a Deus significa o amor de Deus ou respeito por ele e sua lei. Essa interpretação pode ser correta, mas me pergunto se o temor às vezes não significa na realidade medo, como quando os profetas falam sobre o temor de ofender a Deus ao descumprir seus mandamentos. Essa é a declaração do elder Christofferson. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de deixar com vocês uma lição de casa. Estudem capítulo 3, versículo 16 a 20. Qual é o propósito do livro de Mórmon? Nesse capítulo vocês vão estudar e vão aprender sobre o propósito do livro de Mórmon. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui e convido vocês a compartilhar essa mensagem, curtir e fazer os seus comentários. Um obrigado, até a semana que vem.